Olá, irmãos e irmãs, seguidores do canal da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza e amigos da Palavra de Deus, admiradores do conhecimento da fé. Hoje nós estamos aqui e rogando a Deus que abençoe cada um de vocês, que encontre cada um na sua divina misericórdia e graça e que lhes comule de toda espécie de bênção celestial em Cristo Jesus. Amados irmãos e amigos, também a todos onde vai chegar esse vídeo de hoje. O nosso vídeo de hoje, fugindo das características, desde quando nós iniciamos a gravação de vídeos e postagens nesse canal, estamos fugindo da nossa característica, que é consolo e conforto espiritual. Hoje nós trouxemos um vídeo que tem como objetivo a gente se identificar, ou seja, dizer quem somos nós, né? Quem são os batistas do sétimo dia. Até de porquê, né? Alguém pode estranhar e dizer, mas mais uma seita. Porque essa expressão batista do sétimo dia, ela é muito censurada. Ela é muito refutada, muito rejeitada do sétimo dia, que se refere ao sábado. Mas o sábado está na Bíblia. O domingo não é tão rejeitado e ele não está na Bíblia como o dia santo. Tem origem pagã. E sob pretexto diz que é porque os primeiros cristãos também comemoravam a ressurreição de Jesus Cristo e tantos outros argumentos, mas são mais argumentos e não Bíblia. E nós não somos daqueles que impomos a nossa fé às pessoas e nem discriminamos e rejeitamos os nossos irmãos de segmentos diferentes por crer diferente de nós. É bom que desde o começo se saiba disso. Então, o tema da nossa reflexão de hoje é a marca social e humana do cristianismo. Tem várias marcas do cristianismo, né? A cruz é uma das marcas do cristianismo, o sofrimento, né? Vitória, tantas marcas, mas hoje é a marca social e humana. Quando fala social e humano, você está falando quase na mesma coisa, que no se relacionar com as outras pessoas. Existe uma marca do cristianismo. E é baseado no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Esse tema que diz assim, aquela frase de Jesus, lá no contexto da Santa Ceia. Ele disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Foi uma frase dita por Jesus. Quem é verdadeiramente discípulo dele, ama a todos os que são discípulos deles, e também as outras pessoas, sem discriminar alguém ou algum segmento diferente. E isso é orientado pela Igreja Batista Sétimo Dia, que tentou os irmãos de fé como irmãos. O contexto de hoje é uma censura que foi feita a nós. Alguém falou, mais uma seita. Durante esse vídeo nós vamos ver essa questão. Olha, nós temos aqui uma introdução. Primeiro, alguns conceitos. Seita. Muitos falam em seita e heresia sem ser dentro do verdadeiro conceito histórico e até atual. Quando se fala em seita, é bom que se saiba que sua origem, o significado original da palavra é seguidor. Seita quer dizer seguidor, o significado original da palavra. Em seguida, galho, partido, escola diferente. Escola, forma de entender, forma de ver. Grupo religioso que se separa de um grupo maior, segmento de uma religião. No judaísmo, os segmentos diferentes eram chamados de seitas. No cristianismo, nós chamamos de denominações. No maometismo, são chamados de escolas, e etc. No contexto religioso leigo atual, um segmento religioso diferente do meu, o povo chama de seita. Foi um segmento religioso diferente do meu, é seita, heresia. Isso é pretensão e é arrogância. Quem tem esse espírito e esse conceito é bom que mude. Um conceito mais técnico, seita é segmento que apresenta pontos divergentes das escrituras ou da tradição da igreja, que é muito no conceito da igreja católica. Esse conceito de que seita é segmento que apresenta pontos divergentes das escrituras ou da tradição da igreja. Um entendimento errado sobre seita, achar ou considerar sempre seita como sinônimo de heresias. Não é, seita é uma coisa, heresia é outra.
Heresia é interpretação, doutrina ou sistema rejeitado como falso pelas Escrituras. Para nós, pelas Escrituras. Para outros, rejeitados pela igreja. Embora que não seja provado pelas Escrituras. No nosso caso, heresia é interpretação, doutrina ou sistema rejeitado como falso pelas Escrituras. Para nós, batistas da Sacudia, a autoridade da igreja não está acima da autoridade das Escrituras. Muito bem. O cristianismo, ou melhor dizendo, a igreja, né? No começo, a religião cristã não era tida como outra religião, mas o cumprimento dos profetas do judaísmo, do Antigo Testamento, né? Então, a igreja, no começo, foi também chamada de seita, hein? Se enche a boca, se enche o pulmão para se chamar um segmento religioso de seita, quando não é o seu, quando tem algo diferente do seu. Se esquecendo que no começo até a igreja cristã, a igreja apostólica, foi chamada de seita. Por quê? Pelos judeus. Só porque era um pouco diferente deles. Então foi chamado de seita. Você aceitaria hoje o cristianismo ser chamado de seita judaica? Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 2. Primeiro tem o versículo 1, quando Paulo se dirigiu ao sumo sacerdote. Se dirigiu para quê? Vem o versículo 2. Para pedir cartas de recomendação para Damasco, para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, conduzisse preso a Jerusalém. Aquela seita que era o cristianismo que estava lá, era a igreja que estava lá em Damasco, como também em muitas outras partes. Então foi chamado de seita. Alguns, quando diz essa é uma seita, isso é uma seita, é assim como que esteja fazendo uma ofensa. É como que a palavra seita fosse um palavrão. Os batistas podiam, mas uma seita? Ó, que necessidade há de chamá-los de seita ou heresia? Que necessidade há? Que necessidade? Eu me lembrei agora das 3 peneiras do sol. Filosofia das 3 peneiras do sol. Se for dizer uma coisa, primeiro veja se é verdade. Primeiro veja, se for verdade, para falar, primeiro veja se há necessidade de falar. E terceiro, se vai ajudar a humanidade ou alguém em alguma coisa. Então nós como cristãos verdadeiros, nós temos até o dever de crescer espiritualmente, moralmente, como pessoas humanamente, né? Para que a gente valorize, na verdade, o que tem valor e procure agir realmente as ações que traga engrandecimento para nós mesmos ou para alguém. Quando se diz mais uma seita, geralmente quer se dizer esse segmento é uma seita. O meu não é uma seita. Geralmente é isso. Que pena, que perca de tempo. No verdadeiro sentido, quase todos somos seitas. Quase todos os segmentos cristãos somos seitas. Embora não heresia. E isso não é um palavrão, repito. Se herege, sim. É muito triste. Mesmo assim, em toda igreja encontramos hereges. Embora a igreja não seja uma heresia em sua essência. Para quem acessa aí a internet, né? As maiores igrejas hoje, infelizmente, está havendo movimento dentro dela, ou dela, muitas vezes, alguns titulares da igreja, alguns oficiais, até chamando o líder maior de herege. Isso é bem mais triste. Quando não se é, a pessoa é incluída nas bem-aventuranças. Quando se é, aí onde está a tristeza. Os batistas do 7º dia, olha, são umas poucas características nossas, eu não vou dizer todas, eu vou dizer umas 6. Tem as escrituras como única regra de fé e prática. Como são os batistas do 7º dia em que creem? Tem as escrituras como única regra de fé e prática. 2. Creem na triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas diferentes em um só Deus. 3. Creem em Jesus Cristo como Messias chegado e Salvador do mundo. E triste de quem não crê nisso. 4. Creem na salvação pela graça. Vocês
creio nos mandamentos, inclusive, não está pensando que vai ser salvo por isso. Nunca, jamais. Nós cremos na salvação pela graça, através dos méritos da cruz, através de Jesus, que perdoa o nosso pecado do passado, nos capacita para viver a partir do presente, na comunhão com Deus, na paz com Deus. Creio os batismos do sétimo dia na vigência da lei moral, os 10 mandamentos, inclusive o sábado. É aí que o bicho pega, né? Porque muitos dizem a lei passou, a lei moral não passou. Os princípios até da lei cerimonial não passaram. A lei dos sacrifícios é que passaram. E a lei moral nada passou. E Jesus Cristo diz em Mateus 5,17: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, vim cumprir. Aí alguns assim, doutos, dizem assim: muito bem, ele veio cumprir. Ele não veio conservar, veio cumprir. Quer dizer que quando ele passou aqui, ele cumpriu. Não é esse sentido. Ele está dizendo que veio cumprir. Ele está dizendo que não penseis que eu vim abolir. O sim nunca é igual não. O que é que tem de não aí? Não penseis que eu vim abolir. O que é que tem de sim? Vim cumprir. E ele cumpriu por nós. O que falta a gente cumprir, estando nele, a sua graça complementa. E o 6º ponto: creio que devemos obedecermos os mandamentos por sermos salvos, etc, etc, etc. Por sermos salvos. Ou seja, a obediência à lei de Deus hoje e à palavra de Deus não é uma porta de entrada para a salvação. Diríamos que a salvação é uma casa com uma porta na frente e outra atrás. Essa porta da frente é Jesus. Estamos fazendo uma alegoria. E essa porta de trás seria obediência à palavra de Deus. Porque lá em Efésios, onde tanto se defende a salvação pela graça, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, no capítulo 10 diz que em Cristo somos feitura sua para que andemos nas obras que Deus antes preparou para que andássemos. Ou seja, em obediência, em santidade, com a palavra de Deus. Olha, por que essa versão tão grande é a expressão sétimo dia? O sétimo dia está na Bíblia. Domingo, não. Além de sua origem pagã. E não é mandamento algum o domingo. Você quer ver um mentiroso ou um teólogo cristão mentindo a ponto de se ter misericórdia dele, ele fica dizendo que o domingo é o dia santo, é o dia do Senhor. Mentira. Isso é uma inverdade. Ou é o sétimo dia, ou não é nenhum outro dia. Ou são todos os dias. Mas o dia que Deus santificou foi o sétimo. Olha o que diz em Colossenses 2,16. Olha o que diz em Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por coisa, por alguma coisa, por outra coisa, né? Ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, que no judaísmo tudo começava lua nova, né? O mês lunar. Ou pelos sábados. Ninguém te julga por isso. Ninguém te julga por nada. Nós devemos amar todos os irmãos que creem em Cristo, que aceitam como Salvador, aceitá-los como são, ensinar a palavra de Deus do jeito que é, e não julgar a ninguém por nada. Vou até repetir o que tem lá em Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julga pelo comer, porque no começo da igreja cristã tinha questões ligadas a alimento, né? Ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa. Uns que tinham vindo do judaísmo celebravam ainda algumas festas do judaísmo, e os outros não celebravam. Então, quem celebra, faça para o Senhor. Quem não celebra, deixe de fazer para o Senhor. Ou da lua nova, ou dos sábados. E ainda tem mais um agravante aqui. É que os sábados que eles estão falando aqui não é nem um sábado semanal. Eram os sábados. E cada um dia de cerimônia, cada um dia de festa no judaísmo era um sábado cerimonial. Olha ainda o que diz em Romanos capítulo 14, versículo 6 e 5, versículo 5 e 6, primeira parte. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Portanto, ninguém vos julgue. Portanto, ninguém vos julgue, sou eu que estou falando.
portanto ninguém julga. E aquele que diz desse jeito, né? Que faz caso do dia para o Senhor o faz, então ninguém julga a ninguém por isso. Diz, repetindo, um faz diferença entre dia e dias, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Cada um esteja firme naquilo que crê. E aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Então nós que olhamos, observamos esse dia, embora até mesmo os sabáticos não cumprem o sábado bíblico plenamente, isso é verdade, mas para o Senhor o faz, naquele que observa, naquele que consegue praticar, naquilo que consegue fazer. Então, nunca é tempo de jogar. Mais uma seita, e essa é nova, a gente podia dizer mais uma se essa fosse nova. Agora nós vamos abordar alguns pontos históricos. Os batistas do sétimo dia não são coisa nova não, irmão, não é coisa nova. Não conhece a história da igreja, por acaso? Eu sei que a maioria não conhece a história da igreja. Ou da história da igreja, porque a história da igreja, né, é um mundo, é um período muito longo, né? Para dizer, eu conheço a história da igreja, tem que conhecer muito. Então nós conhecemos, quem conhece da história da igreja, parte da história da igreja. E quem não conhece não pode estar dizendo mais um, né? Nós temos que procurar conhecer, estudar mais para poder falar mais. Porque só adianta a gente falar se estiver baseado em fatos, em verdade e em informações, né, verídicas. Em 1617 já apareceu em Miliar, Londres, na Inglaterra, já aparecia o Batista do sétimo dia. Foi quando foi visto primeiro. Mas ainda não se dizia a igreja oficial, né? Oficialmente a igreja nessa época. No início do século XVII, essa igreja apareceu na Alemanha, na Holanda, em alguns países lá da Inglaterra. No início do século XVII. Mas se tem oficialmente, de acordo com a história, a igreja Batista do sétimo dia desde 1650. Sabendo que em 1617, Miliar, Londres, alguém já viu um templozinho, um templo lá com o nome Igreja Batista do sétimo dia. Estou falando do português, né? Lá não era no português. Não vou falar no inglês porque não é meu ponto forte. Então saibamos mesmo no português. Em 1671, essa igreja chegou nos Estados Unidos. Em 1913 chegou no Brasil. Começou lá por Porto Leão, Joinville, Curitiba. 1913, já fizemos 100 anos aqui no Brasil. Ainda decidi mais uma seita, só por causa da expressão sétimo dia. Em 1971, essa igreja chegou aqui no Ceará. Em 1974, em Fortaleza. Já passamos, infelizmente, não é muito conhecida a nossa igreja aqui no Nordeste, mas temos em vários pontos. Lá no Sul tem muito. Aqui em Fortaleza, nós já estivemos, começou lá em 1974, no bairro de Vila União, depois estivemos na Barra do Ceará, no Henrique Jorge, no João 23, na Serrinha, hoje nós temos ali no Bom Sucesso, já tivemos na cidade dos Funcionários e hoje temos também outra igreja no bairro do José Valdo. Então, como somos nova seita, nós aconselhamos aos amados irmãos que gostam de fazer esses comentários censurativos e pesquise sobre a nossa igreja. Aqui no Brasil, a representação maior, que lhe fornece várias fontes, é a Conferência Batista do Sétimo Dia Brasileiro. Acesse o site, né? Conferência Batista do Sétimo Dia Brasileiro, que você vai ver muito sobre a história da igreja. E se você for lá no Google, fizer uma pesquisa sobre as igrejas e sobre a Igreja Batista do Sétimo Dia, talvez você vai ver pouca coisa. Porque existe um dizer por aí que no mundo só vale quem tem muito. E a Igreja Batista do Sétimo Dia não é um império, não é um grande patrimônio. Então até lá no Google ela aparece com poucas informações. Tá? Mas não faltará fontes para você pesquisar, se informar e ver que não somos uma seita, irmão. Hein? Uma seita no contexto leigo, no contexto teológico leigo de hoje. Onde se chama seita, sinônimo de heresia. Heresia nós não somos. Nós temos todo o direito de crer nos 10 mandamentos, inclusive do céu. E ninguém nos julgue. Está em Colossenses, né? 2 o quê? Nós falamos nesse instante. Está lá em Colossenses 2,16. Está lá em Romanos 2,16. Está aqui em Romanos 14, 5, 6. Não somos seita no sentido de hoje. E somos seita,
porque somos galhos, somos escolas diferentes, segmentos diferentes. Não somos heresia, porque o que cremos é fundamentado na Bíblia. E você também aceita, meu irmão. E nós te amamos como seita. Pedimos a você que nos ame, porque essa é a marca social e humana do cristianismo. Jesus Cristo disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O apelo da palavra de Deus hoje para nós é: independente de qualquer coisa, somos irmãos e amigos em Cristo. Você se dispõe a amar o mundo, falando do amor de Deus, sem partilha, sem discriminação, como nós? Esse é o nosso slogan maior, é o nosso lema maior. Aconselho você a abraçar esse lema também. Até escrevi aqui e vou ler. Independente de qualquer coisa, somos irmãos e amigos em Cristo. Você se dispõe a amar o mundo, porque Deus amou o mundo, as pessoas. Falando do amor de Deus, sem partido, sem discriminação, como nós, porque nós somos assim. Nós, os batistas, sempre dias somos assim. Somos uma comunidade de amor e tem um slogan da nossa igreja: Batistas do Sétimo Dia, um povo feliz. Quem de verdade é da igreja, participa da igreja, age na igreja, sabe se relacionar com o ser humano, sente essa felicidade no nosso meio. Inclusive, se um dia você desejar ser membro da nossa igreja, você será muito bem-vindo à nossa comunidade. Lá nós teremos a oportunidade de amar e ser amados em Cristo Jesus. Amém? Isso é só um bate-papo de informação, de identificação, que aparece desde março do ano passado no canal da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza. Alguém nunca ouviu falar dessa igreja? Na verdade, aqui em Fortaleza só tem uma, no Bom Sucesso, e outra lá no José Valdo. E alguém disse: mas uma seita? Eu só entendo por isso que é porque a pessoa não conhece a nossa igreja, né? E essa expressão do sétimo dia assusta muita gente, porque eu não sei porquê. É uma ameaça para muita gente essa expressão do sétimo dia. Mas não tema não, porque quem criou o sétimo dia foi o Senhor. Abençoou, santificou em Cristo Jesus. Então, se você achou interessante, compartilhe com outras pessoas esse vídeo. Não vou nem dizer se lhe tocou, porque o conteúdo hoje foi informativo, né? Não foi espiritual, tão espiritual assim, né? Então foi informativo. Se achou interessante, compartilhe. E você que recebeu o compartilhamento, se quiser se inscrever no nosso canal, se inscreva, acione, dá o sininho, para que quando forem postados outros vídeos, você receba automaticamente, o YouTube venha lhe notificar. E você será bem-vindo, se quiser se inscrever no canal, a nossa comunidade será amado por nós. Que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, volva o seu olhar sobre nós, sobre os irmãos, sobre as irmãs, amigos da Palavra de Deus, seguidores desse canal e seguidores de Cristo também. E nós pedimos também que o Senhor olhe com misericórdia e graça para toda a humanidade, nesses momentos difíceis que passamos, né? Essa pandemia, né? Com variantes aí, pelo amor do Teu nome, Senhor, nos capacita a sairmos fortes e jamais desistirmos da caminhada de fé. Então eu te peço que a Tua palavra, que sempre é semeada nesse canal, venha tocar nos corações, venha edificar, venha libertar, venha alegrar, venha transformar vidas para melhor, a fim de que o Teu nome seja glorificado e as almas tenham esperança da salvação. Nós pedimos essa bênção, Pai, te louvamos em nome de Jesus. E amados irmãos, nós queremos dizer até a você que nos chama de seita, que possivelmente possa nos chamar de heresias. Nós lhe amamos mesmo assim e oramos por você. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.